Olá pessoal, esse aqui é o canal Terra Firma Society, eu sou o professor Luiz Roder. Vou convidar você a deixar like, dislike, se inscrever no canal, acionar sininho, comentar aí, indicar para outras pessoas. Deixar o like é muito importante, assim, né? Às vezes eu tenho gente que dá um monte de like lá, porque eu compartilho os vídeos no Facebook, e aí eu tenho lá, tipo, um monte de like no Facebook e não tem o like aqui onde é importantíssimo pro canal a participação de vocês aí. Hoje no Eu Recomendo Coringa, o Advogado do Diabo, gibi do Batman, tá, ó, gibi maravilhoso. Ele é de dezembro de 97, uma edição especial, assim. Ele lembra um pouco assim, ele não tem grandes aspectos artísticos, né, dessas edições especiais, mas é mais a história mesmo. O Coringa triste aqui, ó, porque ele tá preso e o Batman conversando com ele. E aqui a capa é legal, você vai ver o Coringa tá com a cabeça raspada e ele tá com um selo aqui na boca. E por que o Advogado do Diabo? Porque nessa obra aqui, o Coringa, ele sai uma... E aí o selo aqui é importante, tá? Porque vão lançar uma edição, ó, vários selos aqui, comemorativas dos grandes comediantes. Então você tem lá o Groucho Marx, o Charlie Chaplin, os Três Patéticos, que são os Stooges, né? E aqui você vai ver, ó, só o selo do Coringa. E o Coringa começa, ele entra e começa a tirar no correio todo mundo porque não saiu dele, né? Que não saiu o selo dele. E aí o cara fala assim, mas... O cara do correio fala, mas pra você ser homenageado você tem que estar morto, né? Então, tipo, você tá vivo, mano. Aí ele começa a tirar, né? Então eu vou matar todos vocês pra resolver esse problema e tudo mais. Bem Coringa, assim. E começa a acontecer, tô com... Deixa eu só arrumar isso aqui. Testando, 1, 2, 3. E aí começa algumas pessoas a morrerem lambendo o selo. Então o americano, ele sempre teve o hábito de trabalhar com o selo, né? E as pessoas começam a usar o selo e vão morrendo, né? Daquele jeito do Coringa e tudo mais, assim. E o Coringa é preso, né? E começa a responder por esses crimes. E aí o Coringa fala assim, mas que crime do selo? E o pessoal vai e tudo mais e tal. Só que chega uma hora, e aí o Coringa fala, eu vou alegar a insanidade, né? E vou ficar no Arcan lá e vou continuar fazendo o que eu faço. Esse quadrinho ele tem um toque que vale muito para nós e vale para a sociedade americana, meio que dando uma desdenhada da justiça, né? Que é um pouco isso, né? Você comete o crime, faz lá, alega uma... No Brasil hoje está muito em moda isso, né? Você fala que você está tomando remédio, é a pandemia, que você não está legal, que você inventa uma desculpa lá e tenta atenuar o que você fez. E ele fala, eu vou alegar insanidade, que é óbvio comigo, quem vai duvidar que eu sou maluco, né? A linha dele do advogado dele, e aí ele vai ficar no Arcan, depois ele foge e continua sendo Coringa. Só que aparece uma advogada e ela consegue dar um chapéu nele no tribunal e no final ele acaba sendo condenado à pena de morte, ele vai ser executado. E aí ele fica puto, porque ele dá a entender que não foi ele que cometeu os crimes. E o Batman presta atenção nisso e começa a ficar encucado. E aí, o legal dessa história, o grande dilema moral dessa história, qual é? Cara, o comissário Gordon, o Alfred, né? Eles viram pro Batman e falam assim, o Batman fala assim, eu acho que não foi o Coringa que cometeu o crime. Aí eles ficam olhando e falam, tudo bem se não foi ele, pelo menos pelo conjunto da obra, se ele for executado, tá tudo certo. E essa obra aqui, ela é importante situar,
perdão, que ela é posterior e ela faz uma ligação direta com a piada mortal do Alan Moore lá, em que o Coringa vai dar um tiro na Bárbara Gordon e ela vai ficar paraplégica. Tanto que não, tem uma hora que o Batman precisa de uma pesquisa para a investigação dele, e ele entra em contato com a Bárbara Gordon e ela pergunta sobre o que é, e aí ele fala é sobre o Coringa, e ela desliga os computadores. Então você percebe que é uma coisa que está recente. O Jim Gordon está muito motivado para se vingar do Coringa nesse sentido, porque é interessante, na Piada Mortal, a relação direta desse quadrinho é que na Piada Mortal o Coringa quer provar que um dia ruim faz com que uma pessoa quebre e fique louca e faça as barbaridades que ele fez, que é ele justificar o porquê que ele seria quem ele seria. E o grande lance, o Batman tá querendo arrebentar o Coringa e o Jim Gordon vira pro Batman e fala assim: faça pela lei. Ou seja, a gente não pode perverter a lei. Por quê? Porque a gente tem que mostrar para ele que o sistema tem que funcionar. E nesse quadrinho aqui, o que acontece? O Jim Gordon meio que fala assim, mano, se ele morrer agora, pô, não vai fazer a menor falta, esse cara aí é um lixo e tudo mais. E o Batman volta na questão dele, fala, não, não é por aí. O que é certo é certo. Se ele é inocente, ele não pode morrer por esse crime. E então vai ter muito disso. O pessoal questionando o Batman, por isso o advogado do diabo, o título da obra. Tem um cara lá que está na cadeira de rodas, que é associado ao Coringa, e ele começa a pedir dinheiro como se fosse o Coringa. E aí ele quer se vingar do Coringa e tudo mais. A história dele vai ser interessante. E você vai sendo conduzido no quadrinho para que você acredite que quem cometeu o crime foi ele. E no final ele vai ser vítima do golpe. Por quê? A mulher dele, que é muito atuante junto com ele, no sentido de tentar pegar o resgate, de tentar... Porque o que eles fazem? Eles vão nessa onda do Coringa... e vão tentar se dar bem em cima dele. Mas na verdade não foram eles que cometeram o crime. E ela vai mandar uma carta e ela acaba. A mulher desse cara acaba sendo vítima do selo também. Então ele que tentou se vingar do Coringa e se aproveitar disso acaba sendo vítima. E no final você vai descobrir que quem cometeu isso foi o dono do depósito. Sabe aqueles storage que você deixa lá, você paga por mês? Que o Coringa tinha deixado os produtos dele lá, mas aí vai ter uma reviravolta que eu não vou contar, eu vou deixar em aberto para você descobrir depois, tá? Porque é muito legal. Quem é esse cara, o dono do depósito? Então não vou dar esse spoiler no final. Entendido? Mas é muito legal. E aí o Coringa, então tem o Coringa na prisão, tem hora que o cara, ele entra a primeira vez, né, na Blackgate, e tem duas cenas são muito loucas dele na prisão, assim, que é o cara com a gaita, ele chega, puta, isso é muito clichê e tal, e aí o cara tá tocando a gaita dele, depois aparece uma radiografia que ele enfiou a gaita pela goela do cara, né? E tem um outro cara que chega todo bandidão, assim, fala assim, agora não adianta pedir desculpa, porque aqui não sei o que, e o Coringa faz, não, me desculpe, meu, dá um burro no saco do cara e começa a bater no cara e fala, eu posso pedir desculpa, e ele vai batendo no cara, remete muito à cena do Laranja Mecânica com do Stanley Kubrick lá, que é a hora que ele canta Sing in the Rain e ele vai batendo no cara, então faz uma certa referência, assim. Esse gibi é muito legal, então eu recomendo Coringa, o Advogado do Diabo. E essa relação dele com o Batman, assim, chega uma hora, né, que tá e o Robin é que vai fazer todas as investigações, né? E todo mundo questionando o Batman, e não se conforma que o Batman tá indo atrás para poder libertar o Coringa. Né? Libertar o Coringa não, né? Porque ele vai ser preso por causa do outro negócio que ele vai continuar no hospício lá no final. E aí
ele faz o quê? Tem uma hora que tá ele e o Batman assim, aí o Batman vira pra ele e fala assim, você não vai me questionar por que eu tô tentando libertar o Coringa? E aí o Robin, sem olhar pro Batman, fala assim, você tem os seus motivos. E aí o Batman dá um sorriso, assim, tipo, que ele merece ser um Robin, porque ele entendeu qual é o princípio ali, que é o fazer o certo, mesmo que o certo para muitos não seja o certo, porque o Coringa deveria pagar pelos outros crimes e não por aquele crime que ele não cometeu. E aí o Batman fala uma coisa, que é o que a gente falou, por exemplo, no vídeo do Henry Lee Lucas, né, na Sexta Sombria. O maior perigo de você condenar um cara por um crime, mesmo que ele seja um assassino, é que você vai deixar o criminoso solto de verdade, né? Então o princípio do Batman não está errado. E a cena final é genial, porque... dá uma olhadinha aqui, ó. Aí o Coringa, ter esse... o Coringa, porque o Coringa pede a antecipação, porque ele percebe que o Batman está investigando o crime dele, então ele sabe que ele vai se safar, porque o Batman é o maior detetive do mundo. Ele conta, é muito legal como o Coringa conta com essa coisa do Batman, assim. E a construção narrativa desse quadrinho é muito legal. E aí aqui, ó, ele tá para ser executado e o telefone tocando, e ele, ninguém vai atender esse telefone. E aí no último quadrinho, que termina aqui, ó, com o Coringa preso no Arkham lá, o Batman, aí o Coringa começa a falar, tô em casa de novo, meio dando uma tripudiada no Batman, o Batman olha pra ele assim e fala assim, mas você só tá aqui porque eu quis, porque eu deixei. Você tem que me agradecer. E aí o Coringa fica puto, porque é genial essa relação que eles têm, assim. Tem um quadrinho que eu vou fazer aqui mais pra frente, no Eu Recomendo do Quadrinhos, que é De Volta à Sanidade, que é um quadrinho que o Coringa acha que o Batman morreu e aí ele volta a ser uma pessoa normal, porque não tem por que ele ser o Coringa se não for pra lidar contra o Batman. Vamos lá no poema do dia. Descontroladamente, a loucura que está incubada profundamente em cada um de nós fica à espreita de uma boa desculpa para emergir como um grande tubarão branco, abalroando em cheio a foca da sanidade. E partir todo o senso de ridículo ou preocupação com os outros a se dissipar em meio ao sangue daqueles que têm que suportar esses rompantes de desabafo e manter a sua própria insanidade sob controle, para que o frágil barco da vida não emborque de vez em ondas descontroladas de uma fúria injustificada. Esse poema eu fiz, não vou falar para quem eu fiz essa homenagem, mas são essas pessoas que dão uma de maluca e tem esses rompantes e dá uma de muito louca e muito louco, muito louco. E a gente fica engolindo isso. E aí, a pessoa é xarope, a pessoa é maluca e tal. E infelizmente a gente alimenta essa maluquice, que não é maluquice. Muitas vezes é abusar da boa vontade de quem está querendo fazer o melhor para essas pessoas. Então a gente tem que saber se a gente deve ou não ser advogado do diabo dessas pessoas. Entendido? Grande abraço, deixa seu like, seu dislike, comenta aí, aciona o sininho, a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society.